Olá, empresários, profissionais liberais, autônomos. Mais uma vez nós estamos de volta e nós queremos deixar aqui uma palavra de fé e de esperança para você que está enfrentando suas lutas, suas batalhas e muitas vezes você dizendo não tem mais jeito, não há mais saída, não há mais escape, não há mais solução para os meus problemas. Ou seja, eu cheguei ao fim da linha, estou no fundo do poço, não tenho socorro, não tenho recurso, não tenho nada. Eu quero deixar essa palavra para você que está em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a seguir, que diz assim: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Note que Jesus sempre orava. Jesus nunca deixou de orar. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois bem, queridos, esse texto nos leva a refletir, nos leva a pensar um pouco sobre as questões da vida, sobre aquelas situações que nós estamos enfrentando, algumas delas de calamidade, algumas delas de grandes dificuldades, que vêm contra os negócios, que vêm contra o empreendimento, e por conta disto as pessoas estão entrando em bancarrota, em rota de colisão, estão numa rosca sem fim. Aqui está um texto que nos mostra algumas coisas que eu quero conversar com você aqui. Quero deixar para você esta palavra. Veja bem, nós começamos lendo esse texto no versículo 45, que Jesus obriga os seus discípulos a embarcar, entrar no barco e passar para o outro lado, ou seja, ir para Betsaida. Enquanto isso, Jesus vai despedir a multidão, e ele despedindo a multidão, ele vai para o monte e vai orar. E os seus discípulos, claro, já estão remando o seu barco, naquela travessia tranquila, aparentemente, no momento do início da viagem. Os discípulos estão indo para o outro lado, porque eles tinham uma missão, eles tinham um trabalho a fazer nesse outro lado, que Jesus havia lhes ordenado para que fossem. Só que há problemas que acontecem que nós não sabemos explicar por que eles estão acontecendo. Ora, se nós começamos bem a viagem, se nós começamos bem os nossos negócios, começamos bem a nossa atividade profissional, começamos bem os nossos empreendimentos, então, logo isso nos dá a entender que a caminhada vai ser tranquila. Não é isso que nós pensamos? Vai ser sucesso total, porque começamos bem, todo mundo elogiando, todo mundo aplaudindo, todo mundo incentivando, todo mundo encorajando, principalmente aqueles que são amigos, que são mais chegados, estão incentivando, encorajando para que você possa prosseguir na tua jornada. Aí, quando você está no meio do caminho, começam a acontecer os fatos ruins daquele negócio, que às vezes te decepciona, te frustra, te deixa você chateado, com aquilo que está acontecendo. E assim estavam os discípulos nessa travessia. E quando eles estão no meio do caminho, acontece aquilo que ninguém queria que acontecesse. Ou seja, ventos fortes estão soprando contra eles, impedindo a sua navegação, dificultando o seu avanço. Resultado, eles estão cansados de remar e o barco nada de ir para frente. Porém, Jesus estava no monte orando. E lá, próximo das 3 horas da manhã, Jesus olha para a direção dos discípulos, que ele estava vendo o barco longe, estavam uns 5, 6 quilômetros longe ali da praia,
E Jesus vê que os seus discípulos estão lá naquele lugar e não avança. O que Jesus faz? Ele sai do seu lugar de oração, ele vai agora em direção aos seus discípulos. E o mais interessante, ele vai caminhando por sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre os problemas, sobre a situação negativa. Porque águas também significa lutas, dificuldades muitas vezes. E Jesus está andando sobre as águas como se ele estivesse caminhando em terra seca, em terra firme. Eu penso que ele ia dando passos seguros e confiantes. E quando ele se aproxima, está se aproximando do barco, os discípulos, ao ver Jesus vindo em direção a eles se assustam, porque jamais em sã consciência eles esperariam que Jesus se aproximasse deles daquela maneira. E eles pensam que estão vendo um fantasma, estão vendo um ser lá que nem sabe definir o que, porém, eles estão amedrontados, eles estão assustados, e o resultado disso é que eles ficam apavorados. E Jesus tem que falar com eles: calma, sou eu. Não tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, sou eu que estou aqui. Então, quando Jesus conversa com eles, claro que eles voltam a se acalmar, se aquietar, e pronto. Eles ficam tranquilos, né? Pelo menos nesse momento. Embora o vento continuasse a soprar. Resultado, o vento só parou de soprar quando Jesus adentrou o barco. Porque no momento que Jesus subiu para o barco, conforme nós lemos no versículo 51, que Jesus subiu para o barco para estar com eles, o vento se aquietou. Isso foi imediato. O vento se aquietou. Então, o que isso nos mostra? Que se Jesus está no barco, ali há paz, ali há alegria, ali há tranquilidade. E o que eu quero dizer basicamente para você aqui, nesse momento? Você é empresário, você é profissional liberal, você é autônomo. Você que está nos vendo e ouvindo. O que eu quero deixar bem claro para você? Se Jesus fizer parte do teu barco, chamado você, chamado empresa tal, chamado negócio tal, chamado profissional tal, se Jesus fizer parte desse barco que é você, com os teus negócios, com a tua atividade profissional, com certeza as tempestades que você está enfrentando, as situações adversas que você está enfrentando, e nós poderíamos enumerar isso de uma forma mais clara, não dizer que você está no meio do mar, nas águas turbulentas, onde o vento está soprando forte, mas o que significa vento soprar forte para um empresário, para um empreendedor, para um profissional liberal, para um autônomo? Para aqueles que dependem de vendas, de negócios, nesse mercado que nós vivemos hoje, de tantas turbulências. O que significa esses vendavais? Que pode simbolizar esse vendaval? Pode ser os juros altos, pode ser a inflação alta, pode ser o dólar alto, pode ser as baixas vendas, inadimplência e um monte de coisas que nós poderíamos enumerar aqui, não é verdade? Poderíamos dizer aqui um monte de coisa para você e você iria entender isso tranquilamente. Essas são as tuas turbulências, são os teus problemas, são as tuas lutas. Então, quando Jesus adentrou aquele barco, aquele vento se aquietou imediatamente. Foi um milagre. Ora, se Jesus está no teu barco, meu amigo, você também não tem o que temer. Porque este vento que está soprando contra você, no momento que Jesus passa a fazer parte da tua vida, e com certeza ele vai se aquietar. Ou seja, a situação que você está enfrentando vai ser resolvida. Os problemas que você está enfrentando vão ser resolvidos. Porque vai ter solução sim. Vai ter uma resposta positiva sim. E você vai poder dar prosseguimento aos teus sonhos, aos teus projetos, e você vai poder realizar aquilo que você está se propondo a fazer. Porque você não está trabalhando apenas e tão somente para si mesmo. Você trabalha para que através do teu trabalho outros sejam abençoados. E quando você faz isto, é sinal de que você vai romper as barreiras e vai vencer a luta, porque Jesus, ele passa a fazer parte desse negócio. Ora, se Jesus entrou naquele barco junto com os seus discípulos e eles puderam concluir aquela travessia, e quando eles chegaram do outro lado, Jesus fez obras maravilhosas naquele outro lugar, e um dia nós podemos falar para você sobre isso também, e Jesus realizou milagres, curas maravilhosas naquele lugar, porque ele estava imbuído de um único propósito: a vitória dele
significava a vitória das outras pessoas. Então eu quero dizer para você, a tua vitória como empreendedor, como profissional liberal, como autônomo, pode significar a vitória de outros. É isso que eu queria que você guardasse bem no teu coração. Para você não ter medo de enfrentar as intempéries da vida. Não ter medo de enfrentar as adversidades da vida. Enfrentar aqueles concorrentes desleais muitas vezes. Enfrentar aqueles juros altos muitas vezes. Enfrentar aquela inflação violenta muitas vezes. Enfrentar aquela falta de crédito muitas vezes. Enfrentar aquela difamação muitas vezes. Porque se Jesus faz parte do teu barco, você não tem o que temer. Por isso, nós queremos dar a você essa palavra de encorajamento. Prossiga na condução, na direção dos teus negócios. Confie que os teus negócios vão dar certo, que a tua empresa ela vai prosperar, o teu negócio vai prosperar, a tua atividade profissional vai prosperar em nome de Jesus. Esta palavra que eu quero deixar aqui para você, em nome de Jesus. Amém?